beleza, vamos lá. Uma boa tarde a todo mundo aqui presente. Fico muito feliz por mais uma vez estar aqui participando, a convite da dona Sueli, né? E assim, meu nome é Daniel Santana Pelotti e eu tenho formação na área da mecânica, né? Estou formado pelo Senai como técnico de mecânica, só que minha vocação sempre foi voltada para a literatura. Eu, quando comecei o tempo de escola, eu já pensava nessa questão de escrever, já me imaginava criando histórias. Então, quando comecei a me desenvolver, a sair do fundamental, entrei no médio, eu já comecei a rascunhar meus primeiros textos. Só parei quando teve essa questão de procurar emprego, né? Porque assim, eu sempre imaginei a vida de escritor uma questão assim, de batalhar, de estar sempre escrevendo, estudando, coisa para gente ligada a essa área, profissionais realmente da literatura, né? Então, eu nunca imaginei um dia ser um escritor. Até que, observando escritores não tão famosos, como Machado de Assis, Jorge Amado, né, que eram tão ligados a essa questão, eu vi que não é um bicho de sete cabeças escrever. Basta a pessoa ter histórias que o povo queira ler. E foi nisso que eu me foquei. Eu falei, poxa, quando eu escrevia na escola, eu escrevia pequenos textos, contos, poemas, e eu gostava com meus colegas lá na escola, e o pessoal gostava. Eu falei, caramba, o povo lá gosta. Eu tenho chance então de ser um escritor profissional. Mesmo de ter aquele gabarito que grandes escritores do passado tinham, né? E foi aí então que, quando eu fui demitido da empresa onde eu trabalhava, na área industrial, falei, vou focar nisso. Parei de procurar emprego, falei, eu tenho aqui uma reservinha, então eu vou viver com isso. Peguei, juntei todos os poemas que eu tenho, coloquei numa caixa, subi na parte de trás de um ônibus e falei, pessoal, sou escritor, estou aqui para vender o meu poema, quem quiser comprar, está aqui R$2, leva junto de brinde um chocolatinho. Muita gente começou a abraçar esse trabalho. Chamando de empreendedorismo. Adorei. Eu sou um empreendedor. Eu não sabia dessa parte dele. E é assim que eu estou escrevendo até agora. Passo algumas dificuldades, passo, meu ganho caiu bastante, caiu. Mas é uma coisa que eu me divirto. Cada vez que eu vendo, cada vez que uma pessoa chega até mim e fala, eu vou comprar porque gostei do seu trabalho, eu vou comprar porque eu quero dar de presente, ou eu comprei uma vez, gostei, quero novamente. Eu falei, caramba, estou no caminho certo, é isso que eu quero fazer, não quero mais saber de indústria. E você lê dentro do ônibus? Declama? Quando a pessoa pede, até chega lendo. Mas no geral, eu só demonstro. E no metrô? Já foi no metrô também, não? No metrô eu posso ficar para a segurança, né? Então eu prefiro mais os ônibus mesmo. Ah, legal. Mas é assim que eu vou seguindo. E com isso tudo, eu vou seguir também com o livro, naturalmente, que é o meu foco. É o que eu mais quero, é seguir na parte da literatura, envolvendo livros, quero ele em livrarias, eu quero ele espalhado pelo mundo todo. É o sonho de todo escritor, né? O meu foco aqui, como vocês podem ver pelo esse título, é mais aquela questão sobrenatural. Esse, por exemplo, é um livro sobre bruxas, onde não é um livro inteiramente meu. Aqui, na verdade, é um concurso que eu participei e foi reunido vários autores e eu fui escolhendo um deles, como esse aqui também, onde tem também um outro conto meu, sobrenatural, e outros muitos mais, alguns são online, e tem, naturalmente, o meu principal, que é o meu romance. Aqui é onde eu realmente me desenvolvo, que eu procuro divulgar, e onde eu também estou criando o meu próprio universo. Esse é meu primeiro volume e espero estar sempre criando outros mais e vê-lo aí nas mãos de muitos leitores. E esse já foi publicado? Já foi publicado, tem como ser comprado, tudo. Aí quando a gente vai aqui conversando, eu vou falar um pouco mais de mim e das minhas obras, tudo bem? Posso perguntar uma coisa? Sim, claro. Da onde você é? Sim. Eu sou de São Paulo mesmo, né? Aqui da capital, moro na região leste de São Paulo, estou aqui aventurando lá do norte, minha namorada é daqui do norte, então eu aproveito o final de semana para aparecer no Sarata Sul e outros eventos aqui da norte mesmo. Mas eu estou sempre por aí circulando, estou na norte, leste, sul, oeste, estou nos ônibus aí da São Paulo inteira.
jovem da periferia, trabalhando na arte. Isso aí, Fernando Cantal Leste e o Antônio Costa do Brasil. Antes de eu começar, eu queria perguntar aqui pro companheiro, que eu acho que eu conheço ele. Você fez um curso no Sesc Belenzinho? Calma aí, vamos reformular a pergunta. O Sesc Belenzinho ofereceu um curso chamado Escritor, dividido em 5 módulos. Tinha 30 vagas e mais de 200 pessoas se inscreveram. E aí teve uma primeira entrevista assim, com todos os candidatos para ver quem ia ficar. E nessa entrevista eu conheci um rapaz, a gente sentado no ponto de ônibus, a gente bateu um papo e eu fiquei maravilhado com a iniciativa dele. Eu até comprei um poema e um chocolatinho. E ali foi também um start para mim seguir a minha vida literária. Então já queria começar agradecendo aqui o camarada, porque a gente se encontrou agora numa mesa de escritores e os dois estão escrevendo, né? Então, muito obrigado. Você comprou o quê? Eu comprei um chocolatinho e um poema, né? A gente sentado ali no ponto de ônibus, já Foi um tava... start para você começar? Foi um start para começar a escrever. Foi mais uma iniciativa, assim, para não desistir. Puxa vida, palma de novo pro Daniel, então. O músico que a gente mais tem é paparazzi, hein? Bom, meu nome é Lucas Agostini, estou com 20 anos agora, acho que é isso. E faço letras no Instituto Federal de São Paulo, escrevo há 5 anos. Bom, eu era aquele jovem bem bagunceiro assim, no colégio, gostava de ler, gostava de escrever. Só que aí eu ia entrar de férias e eu pedi por acaso um livro para uma amiga minha. Um livro assim de ficção, Percy Jackson. Ela me emprestou um livro e aí nas férias eu li e me apaixonei pela leitura. Né, que foi uma leitura que eu não fui obrigado a fazer. O ensino médio, o ensino fundamental, ele acaba com o nosso dom, né, de gostar da leitura, porque enfia na gente umas leituras que a gente não está preparado ainda. Eu duvido que alguém aqui começou a ler com Machado de Assis. Não é assim, tem que vai devagarzinho e tal. E aí eu comecei a ler essas ficções e tal, me apaixonei pela leitura, comecei a comprar uns livros, frequentar as bibliotecas, e aí eu pensei, será que eu consigo escrever? E comecei a escrever, muito mal, claro, né? Desde o comecinho, fui mudando as leituras, embarcando nos clássicos, decidi fazer letras, entrei na faculdade e sempre escrevendo. Eu sempre tive muita dificuldade nessa parte da escrita, porque as pessoas, eu não tinha com quem aprender. Eu só tinha os clássicos ali que eu lia, a literatura, mas eu não tinha ninguém falando, você tem que partir por esse caminho e tal, e tal. E eu fui embarcando cada vez mais, fiz o curso de escritor no Sesc, aí tem no final do curso a gente publicou uma antologia, e tem um conto meu lá, foi até o curso que eu conheci o camarada aqui, e deu um start a mais, né? E a faculdade me ajuda dentro dos limites do possível, porque a Letras ela não quer que você se torne um escritor, ela quer que você se torne um literário, que você conheça a literatura, você não desenvolve a escrita lá dentro. Mas tem algumas coisas que me ajudam bastante, estar em contato, né, com a literatura e tudo mais. E eu precisei, teve uma época da minha vida que eu estava escrevendo, eu falei, eu preciso publicar algo. Eu escrevo prosa e poesia, e nessa sede de publicar algo, porque eu precisava que as pessoas tivessem algo material. E como é que ele se deu? Eu escrevi o primeiro poema, A Folga de Marinheiro, que fala sobre o mar. E quando eu estava escrevendo sobre o mar, eu senti a necessidade de escrever o que o mar trouxe para cá. E o que o mar trouxe no primeiro momento? A escravidão. Né? Trouxe o genocídio da cultura indígena, trouxe a escravidão da população negra. E aí, depois desses 3 poemas que eu falo sobre o mar, eu trago mais 5 poemas falando sobre a questão do indígena e a questão do negro no Brasil, por uma perspectiva sincrônica. Então a gente começa com as caravelas chegando aqui, o primeiro contato dos portugueses com os indígenas,
o genocídio da cultura, o genocídio da população, a escravidão da população indígena e como isso ainda é reflexo hoje. Né? A população indígena ainda sofre violentamente com a demarcação de terra, com o preconceito, com a inserção dentro das universidades públicas. Então, as poesias dos indígenas falam disso. Depois, as 5 poesias dos negros também vai tratar desde quando os europeus chegaram na África, capturaram, né, os negros, trouxeram para o Brasil, para a Europa, e como isso ainda é reflexo hoje. Se a gente for trazer números, mais de 60% da população carcerária é negra, enquanto apenas 12% dos negros estão dentro das universidades públicas. Então, é reflexo da escravidão, isso daí. E, por uma perspectiva sincrônica, eu tento falar sobre essas questões sociais que permeiam aí a nossa sociedade. E foram 2 anos escrevendo as poesias, estudando, procurando pessoal, frequentando as aldeias indígenas, conheci muita gente, os coletivos negros e tudo mais. Depois de 2 anos, chegou na fase de publicar, mandei o livro para mais ou menos umas 20 editoras e nenhuma aceitou. Ah, você é muito novo, poesia a gente não publica essas coisas, esses temas, então eu só recebi não. Aí eu demorei mais um pouco para juntar uma grana e fiz a minha publicação independente. Então esse livro foi totalmente custeado por mim e a venda dele é revertida para pagar, né, a dívida que eu fiz para... Falando em negros e índios, estou de volta para a minha tribo. Zona Norte, Jardim Brasil. Nasci em Medeiros, nos índios de 54. E meu nome é Oswaldo Rosa. Poesia para mim aconteceu de uma forma, vou dizer assim, natural. Porque meu pai gostava muito de, embora analfabeto, ele gostava muito de poesia de cordel. Então ele ouvia e decorava. E falava para as crianças em casa. Minha irmã mais velha começou na escola, aí começou a ler poesias para os mais novos. Tudo bem. Passou um tempo, minha mãe se tornou evangélica e a gente tinha obrigatoriamente ir com ela para a igreja, congregação no Brasil, na Avenida Jardim Japão, perto do Colégio Módulo. Era uma casinha, em frente tinha um boteco. Um dia eu entrei nesse boteco, eu comecei a acostumar. Entrava na igreja com a minha mãe, dava um tempo, fugia e ia para o boteco. E numa dessas vezes, um colega do tempo de primário, como chama hoje, ensino fundamental? Então, um colega do tempo de ensino fundamental, que não havia concluído, estava apresentando os poemas. E para mim, até então, poesia era coisa de livro. Eu perguntei para ele: João, de onde você copiou? De que livro você copiou essas poesias? Não copiei há 51 anos. Ou seja, eu sou uma das idades dos dois aqui. Acho que não vai dar isso. E de lá para cá, participei de festivais, de poesia, colégios onde eu tinha amigos, onde eu frequentava. Daí, uns amigos me levaram para uma tal de Casa Cultural da Vila Maria. Aí eu conheci uma coisa chamada teatro, comecei a participar de teatro, e daí para frente a coisa não prestou mais. Comecei a me influenciar nos tais de movimentos culturais, movimentos políticos, e política e cultura, política e arte não são gêmeas, são únicas. Tanto que minha mãe fala, por causa de poesia você foi fichado no DOPS, foi mesmo. Fui. Fiquei muitos anos sem conseguir emprego porque a gente tinha que apresentar atestado de antecedente político e mostrar. Dar uma cobertura informando que aquilo lá se tratava de um livro. Mas faltou grana, Tudo bem. Nessa época eu era professor de matemática, porque eu me formei em matemática. Aí, passou o tempo, publiquei o segundo livro chamado Amornauta, que já não era tão corrosivo quanto o ácido paulistânico.
porque ele voltava mais para o lado intimista do que para o lado social, o individual prevalecendo sobre o social. Aí, com o tempo, publiquei um terceiro, chamado O Céu é Vertical. Né? Porque para a gente escalar e atingir os nossos objetivos, atingir esse céu, é uma verticalidade que a gente escorrega, mas como somos Dons Quixotes, a gente continua insistindo. E a partir disso, continuei militando, trabalhando. A Tatinha, a Sul, a gente teve participação conjunta nisso tudo, né? E recentemente eu publiquei o quarto e o quinto livros, um só, que é O Domador de Cometas, que é só poesia, e A Bomba que Falta, que é prosa, mais crônicas e mini-contos. Né? Nesse ínterim, eu participei de muitas oficinas literárias, né? Li muito, porque eu acredito no seguinte: o artista só é verdadeiro artista quando ele lê da própria arte. Se não por isso, ele não vai conseguir de forma alguma reinventar a roda. Então, guardei para vocês. É isso. Boa tarde, meu nome é Marcos Silva. Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, e vim morar em São Paulo com 19 anos. Eu vim para São Paulo para trabalhar. E morando em São Paulo, eu fiz vestibular, cursei História na USP. E desde então eu atuo profissionalmente na área de História, como professor. É o meu ganha-pão desde eu comecei a lecionar no final da década de 70. Eu comecei a me interessar por literatura, por livros, na verdade a partir de histórias e quadrinhos. Minha família era muito pobre mesmo. Meu pai admirava a história de quadrinhos, ele comprava um tipo de quadrinhos que não sei se ainda é editado hoje em dia, quadrinhos para adultos. Muitos deles eram adaptações de obras literárias, muitas adaptações de obras clássicas para quadrinhos. E foi através desses quadrinhos que eu descobri que existiam Os Sertões, O Corcunda de Notre Dame e tantas outras obras. Acaba não caindo mais, muitas outras obras. Descobri que existiam escritores através dos quadrinhos. Na escola, desde as séries finais de fundamental, passando pelo ensino médio, eu também dei continuidade a essa atividade de interesse por literatura, e depois de literatura um pouco por ciências humanas, que afinal de contas seria a minha área profissional ainda era língua. Eu comecei a publicar livros na década de 80, o meu primeiro livro foi publicado em 1981. Ele se chama Contra a Chibata, Marinheiros Brasileiros, em 1910. É um livro sobre a revolta da Chibata, a revolta contra a Chibata, e foi lançado pela editora brasiliense naquela coleção Tudo é História, que na época era uma coleção que fazia grande sucesso entre leitores jovens, tanto do ensino médio quanto da universidade. E também, é claro, fora dessa faixa etária, fora desses espaços escolares. Eu publiquei 6 livros individualmente. O primeiro foi na editora brasiliense, depois eu publiquei numa editora menor, porém com o apoio do CNPq, uma coleção sobre o centenário da República. Eu publiquei uma adaptação abreviada da minha dissertação de mestrado sobre um personagem humorístico chamado Zé Povo, que era do começo do século XX, uma representação natural do povo brasileiro. O que ela está fazendo aqui? E depois, a partir ela está filmando? da minha tese doutoral, que foi dedicada ao personagem humorístico Amilda Alonso, eu publiquei para a editora um livro chamado Prazer e Poder do Amilda Alonso. Eles são meus 3 primeiros livros individuais. Eu publicaria depois mais um sobre história e poesia, que saiu pela editora do Citec, chama Rambo, etc. História e Poesia. Publiquei textos sobre cultura do Rio Grande do Norte, que é o meu estado de origem. Esse foi publicado
pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a editora de São Paulo, que eu não lembro agora do nome, uma editora pequena de São Paulo, que eu não lembro do nome. E publiquei mais um livro, além desses 6 individuais, em parceria com uma colega professora da Universidade Federal de Uberlândia, que chama Ensinar a História do século XXI em busca do tempo entendido. É sobre ensino de história. Além desses 6 individuais e um em parceria com uma colega, professora, eu organizei 16 coletâneas, que são particularmente sobre o universo da história do Primeiramente, fiquei muito feliz de ver que 3 dos autores são aqui da Zona Norte e praticamente aqui da biblioteca, que frequenta a biblioteca, o Oswaldo aqui frequenta a aula sua aqui no Jardim Brasil, e é muito bom. Nasceu no Jardim Brasil, o Marcos também, que mora agora na Vila Mazei, o Daniel, que veio da Zona Leste, mas também é um prazer recebê-lo. E é bom que a gente também tem gêneros diferentes, assim. Tentando um pouco dialogar com a fala do Marcos, eu também concordo que são maneiras de compreensão e expressão do mundo, assim, em gêneros literários. E é bem rico ver que nós temos um autor que é um perfil um pouco mais acadêmico e trata a história, um que está envolvido com poesias, prosas, um com sobrenatural, mistério. É muito bom, muito rico. E eu acho que vai dar uma conversa legal agora com vocês. Eu gostaria de abrir aqui para também não ficar segurando a fala. Se vocês tiverem alguma pergunta. Referente a essas perguntas feitas sobre o estudo, né, sobre as escolas e a literatura, eu vou citar, por exemplo, as minhas experiências que eu tive na escola durante o fundamental. Eu, desde criança, gostava de cruzadinhas, né? Meu pai, o tempo todo vinha trazer aquelas cruzadinhas e eu passava horas ali tentando decifrar as palavras todas, esquecia que existia televisão, esquecia que existia videogame, ficava somente nas cruzadinhas, gibis, lia muito gibi, não parava de ler. Então minha vida se envolveu muito com a literatura. Aí, nas escolas, o que aconteceu? A professora de português, ela resolveu que iria reservar um dia da aula dela para ir na biblioteca. Era uma coisa que fugiu da rotina da escola, porque a biblioteca lá era fechada. Era apenas para a pesquisa interna dos professores, para poder criar suas aulas, e também, assim, uma coisa esporádica, assim, uma sessão especial, onde o professor poderia levar, poder mostrar alguma coisa para os seus alunos. Então, o professor de português decidiu que iria fazer isso com mais frequência. E aí, nisso, ela, em algumas aulas, deixava livros já pré-selecionados para a gente ler, ou então deixava a biblioteca livre para que a gente pudesse circular e poder escolher o livro que quisesse. Isso foi interessante, porque dessa forma eu pude ter 2 vertentes. Ler aquilo que me interessava, o que eu julgava interessante para mim, que eu gostava, e ler coisas que a professora sugeria para a gente. Então, às vezes, aquele livro que eu olhava, não vou ler não. Mas aí, chegava outra semana, estava justamente aquele, por coincidência. Eu era obrigado a ler porque estava na mesa, que a professora selecionou. E eu percebia que era divertido. Com isso, eu fui abrindo os olhos para todo tipo de literatura. Então, eu, apesar de escrever muito sobre o sobrenatural, hoje eu leio de tudo. Eu leio desde livros infantis. Nossa, quando chega livros nas escolas, né, muitas vezes sobra. E aí a própria escola deixa que os professores levam para casa. Aí minha namorada, que é professora, ela já recolhe um para ela e um para mim. E muitos são livros infantis que quando chega, eu fico, sabe quando é criança, no dia das crianças, quando ganha esse brinquedo, eu vejo aqueles livros, eu fico maravilhado, já pego, já peço para ela dedicar para lembrar que você me deu esse livro aqui, da onde veio, e eu fico feliz. Às vezes é contos de fada, às vezes são livros infantis, são livros mais adultos, mais didáticos, e eu vou então absorvendo tudo aquilo. Então eu leio desde
literatura infantil, literatura juvenil, literatura adulta, policial, romântica, terror. Isso por quê? A escola onde eu estudei proporcionou essa minha liberdade para mim. Ela me levou até a literatura, me mostrou quem é o Monteiro Lobato, quem é Aloysio Azevedo, o Jorge Amado, Machado de Assis, que hoje é a minha maior paixão, é a minha maior inspiração. Eu sou louco por Machado de Assis, sou louco por Edgar Allan Poe, onde eu me inspiro, onde eu procuro escrever, não igual a eles, naturalmente, porque eles são eles, eu sou eu quero ser o Daniel, eu quero ser Machado de Assis. Mas a questão é, a gente deve, nas escolas e em casa também, estar em contato com a literatura, estar tentando mostrar para o leitor aquela ideia de que ler não é chato, não é cansativo, é preciso ter o livro certo. Que nem o Lucas parece que ele falou que se encantou com Percy Jackson, com essas primeiras leituras, ou seja, a literatura infanto-juvenil, para o quê? Uma pessoa jovem. Dá para ele, naquela época, um Machado de Assis, seria um pouco mais complicado, porque é uma literatura mais rebuscada, que precisa de um pouco mais de atenção, de mais, como posso dizer assim, concentração. A pessoa precisa entender, às vezes, certas palavras que a gente está acostumado no nosso dia a dia, palavras já hoje mais mortas, né? Então, quando eu tive que ler, por exemplo, O Cortiço de Aloysio Azevedo, para mim, eu confesso que foi uma tortura. Eu tive que ler para fazer uma prova e não gostei a princípio. Em compensação, já Capitães de Areia, devorei aquele livro. Para mim não foi um sacrifício, não foi um trabalho, foi uma diversão. Tanto que depois eu voltei a ler, mesmo não tendo que fazer prova nenhuma, eu voltei a ler porque eu quis ver algumas cenas interessantes que eu não prestei atenção na época, eu fiquei correndo, né, para casa da prova. E hoje, eu li O Cortiço, eu falei, por que não li até o final na época de escola? Hoje eu vejo que O Cortiço, nossa, eu comecei a ler aquilo, eu me sentia, sabe aquelas mulheres fofoqueiras que ficam na janela e me tocam ouvir nas conversas da vizinhança? Era isso, porque O Cortiço, basicamente, é isso que o Luiz Azevedo fez. Ele pega personagens e mostra como é que é o cotidiano do cortiço mesmo, como é que é o vizinho, como é que é ciclano, deutrano, e por aí vai, as confusões de cada morador, das famílias, da esposa, do marido, das crianças. Então é uma literatura divertida, também para crianças. Então vocês precisam ter essa noção que o que a escola não faz, em casa, os pais devem fazer. Então compre uma cruzadinha, compre um gibi, faça com que a criança leia, goste de ler. Leia na cama para eles, uma coisa que meu pai e minha mãe faziam muito, eles liam para mim. Eles pegavam revistinhas e liam para mim. E eu fui curtindo isso. Com o tempo, eu passei a ler para eles. Eu lia uma coisa interessante, engraçadinha, eu chegava lá, eu vou ler para eles, eu quero mostrar para os meus pais. E me comprem isso das escolas também. Então, para a gente poder ter uma sociedade mais literária, é preciso isso, incentivo à literatura. Meses atrás, na escola Maria Antonieta, eu fui convidado para ler para crianças um conto justamente de Edgar Allan Poe, um conto de suspense para pequenas crianças. E ali, as professoras do 5º ano começaram a fazer com que as crianças desenvolvessem esse talento para a literatura, em querer criar contos. Então, toda semana, eu, mais as professoras, juntavam os alunos e criavam essa ideia de eles escreverem o seu próprio conto e assim criarem um livro. Então, assim, esse livro seria bancado pela própria professora, pela direção da escola, e foi uma coisa independente, entendeu? E as crianças se divertiram. Eu comecei a ler aqueles contos e falei, caramba, será que eu sou capaz de escrever histórias assim? Eram histórias fabulosas. Outros alunos ainda tinham um certo preconceito com a literatura, diziam, eu não quero escrever, eu não vou ser escritor, não é isso que eu quero. Então a gente procurava mostrar que aquilo que eles estavam fazendo não era simplesmente para quem quer escrever livros, é para a vida, aquele aprendizado.